Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. Sabe o que é muito louco? Você falou aqui que e se o Neymar machuca no domingo? Ele pode ficar fora do mesmo jeito, mas mesmo não machucando, ele pode ficar fora. Eu queria trazer essa discussão aqui, porque, cara, o que aconteceu? O Neymar tá correndo o risco de pegar 6 jogos no Brasileiro por ofensas à árbitra Edna Alves em Santos 1, Mirassol 1. Um vídeo, Felipe, de leitura labial do dublador Veloso já chegou à Procuradoria do STJD e a tendência de denúncia no artigo 258 do Código por desrespeito à arbitragem. O Neymar aparece dirigindo várias ofensas à Edna. A leitura labial é apresentada como técnica interpretativa com margem de erro. A árbitra não relatou os palavrões na súmula. O caso pode ter como precedente a punição do Abel Ferreira. Em abril, o técnico do Palmeiras recebeu 6 jogos de suspensão depois de xingar o Daronco em um vídeo de dublagem, que também foi utilizado como prova naquele episódio. O Neymar pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão e a Edna também pode ser cobrada por não ter registrado as ofensas. E aqui, vamos ao vídeo, Felipe, do Veloso aqui. Ele se pronunciou, inclusive, aí. Depois vale colocar também. Ah, é o Veloso? Adivinha quem foi encher o saco dele, né? Os fãs do Neymar. Lá eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Nada contra o Veloso, pelo amor de Deus. Eu acho que o Veloso tá fazendo o trabalho dele, tem que continuar fazendo, que é muito bom. Ele e o Gustavo Machado. Mas eu tenho algumas coisas para dizer sobre esse tipo de punição que se utiliza desse tipo de material. A gente já conversa sobre isso, que vale pro Abel, vale pro Neymar, vale para qualquer um. Vamos aqui ouvir a reação do Veloso. Você é horrorosa. Eu tô falando na boa com você. Tu é muito ruim, pô. Ô, Edna, vai tomar no c, pô. Vai se fuder, cara. Dá porra da falta. Vai se fuder, cara. Dá porra da falta. Quantas faltas precisa, cara? Quantas precisa? Quantas precisa? Quantas? Quantas precisa? Ei! Ô Edna! Ô Edna, cara! Dá falta! Vai tomar no c, pô! Ei! Ô Edna! Ô Edna! Os caras tá batendo pra... vai se f***, pô! O Neymar tá virando o Hulk, hein, cara? Chatão, mano. Mas aí não cabe ao árbitro punir na hora e dar o cartão e expulsar? Aquele no primeiro tempo ali, se fosse a Edna, já... Cala a boca. Exatamente. Não fala mais comigo. Não fala comigo. Então, já era. Porra, você é louco, velho. É por aí. Eu acho que é por aí. O jogador não deveria poder fazer isso, jogador nenhum, e tem que ser punido quando assim faz. Só que o meu ponto é o seguinte, Felipe. As reações são em cima do Neymar, são em cima do Abel Ferreira, dos grandes personagens. Do Hulk. O Chiquinho do que joga no interior do não sei aonde, na Série A mesmo, ninguém faz react, que também às vezes xinga e fala coisas piores. Então se você vai começar a punir por vídeo de react, você vai desbalancear o que é justo, assim. Você vai começar a punir só as grandes figuras que são reagidas. Não, é um exagero o STJD usar um vídeo de dublador de entretenimento na internet pra punir o Neymar, né? Se isso acontecer, porra, pelo amor de Deus. Mas isso aconteceu com o Abel. Sim, a gente criticou aqui na época. Ridículo. Os caras, o advogado do Palmeiras na época, até com aquele sorrisinho de lado, assim, tipo, porra, é sério isso? A gente tá se baseando num vídeo de entretenimento pra punir um treinador e o Abel ainda pegou uma punição exemplar, absolutamente exagerada, mas com esse verniz. Não, temos que dar o exemplo, usando o Abel Ferreira de exemplo, de bode expiatório. O Diniz deu um tapa na mão do jogador do Atlético Paranaense e pegou 2 jogos. Nem 2 jogos pegou. Não pegou nem, acho que nem foi punido o Diniz.
nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o Abel, por ser visado, por ter um histórico, E foi. aí nesse aspecto, os fãs do Neymar que vão criticar o Veloso, esses caras são os imbecis. O Veloso tá fazendo o trabalho dele. Agora, o Neymar, se ele for punido por um react de dublagem na internet, também é um absurdo. E aí a culpa não é do Veloso, a culpa é do STJD, que é um órgão completamente político, um órgão que praticamente, na prática, absolveu o Bruno Henrique numa das decisões mais cretinas da história do futebol brasileiro, que diminuiu o futebol brasileiro. Então é um órgão sem prestígio nenhum. Então, assim, isso aqui, de fato, eu não tenho... Se o Abel foi usado como exemplo e bode expiatório, não duvido que se use com relação ao Neymar também. Claro que o Neymar tem um peso que é ruim pra todo mundo se o Neymar não jogar, né? É ruim pra televisão, é ruim pra quem comenta jogo, etc. E a gente sabe que pelo STJD ser político pra caramba, isso pode pesar. O Abel é um cara mais de beira de gramado, ele não influencia tanto no interesse das pessoas assistirem o jogo e tal. Mas, independentemente de qualquer coisa, a Edna deveria ter punido o Neymar se ele fosse reincidente e expulsado o Neymar, ponto. Isso se resolve lá dentro. Agora, o que eu não concordo, Felipe, que eu tenho visto também muita gente levar esse vídeo aqui pro lugar da misoginia. E assim, esse jeito que o Neymar fala com a Edna, ele fala com árbitros homens o tempo todo, ele é assim. Se ele tivesse, pra mim, ele foi mais misógino ao comparar, falar que o árbitro tava de Chico lá, que era com um homem, do que mandar a Edna se fuder, tomar naquele lugar. Por que que eu tô falando isso? Se deve mandar uma mulher tomar naquele lugar? É óbvio que não, a educação não deveria permitir isso, entendeu? Mas aquilo é um campo de futebol. Num campo de futebol, o jogador manda o juiz, sendo homem, toda hora tomar naquele lugar, isso é normal. Às vezes não diretamente pra ele, vira a cara e manda. Mas será que os outros jogadores tratam a Edna assim? Não, então, Eu confesso que eu não me lembro de ver os caras falando com ela desse jeito, assim. Mas o meu ponto é, independentemente da postura dos outros jogadores, você consegue enxergar misoginia nesse vídeo ou você consegue enxergar um jogador que é mal educado com homem ou com mulher? Eu consigo enxergar um jogador chiliquento pra caralho. É isso, esse é o ponto. Isso chato a gente tá de acordo. Pra cacete, é assim, isso. chato. Que se eu fosse a Edna ali, como eu simulei aqui, era cartão e cala a boca, não fala comigo. Exato. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Entendeu? Só que eu acho que não dá pra levar, tipo, ele fez isso aí porque ele quis esquecer porque ela é mulher. Não, ele faz isso com todo mundo. Entendeu? Ele foi misógino de novo, quando falou que o árbitro tava de Chico lá. Ali sim. Que inclusive uma amiga lá, a mulher do Chris Guedes, repreendeu ele num vídeo que ele mesmo soltou no YouTube dele. Então, agora, mas o Neymar aqui, não tem um peso por ser o Neymar, de, tipo, teoricamente, ter que dar um exemplo, ter que ser um cara, sabe, por toda a carreira que ele teve, os lugares onde ele passou, onde ele jogou. Eu acho que deveria, ele não sabe que ele vai ser, consequentemente, por isso, muito visado. E quando isso vem à tona, essas imagens aí dele falando com uma árbitra, nesse tom, com esses palavrões, sabe? Eu acho que é meio problemático, cara. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. O que o Pelé falava pros árbitros? Não sei, cara. Por que você não sabe? Porque não tinha essa tecnologia, cara. Então, assim, eu acho muito injusto. Mas o Pelé era um cara... Tudo bem, eu tô dizendo o Pelé porque o perfil Pelé... totalmente diferente do Neymar, Tudo bem, né? mas o Pelé, dizem que ele era muito competitivo e que ele falava umas barbaridades do quem jogou com ele falava, cara. Que ele não tinha talvez. Que ele era... Ele, fora do campo, ele era o Edson, personalidade dentro do campo, ele se transformava. Eu não sei o que o Pelé falava pros árbitros. Na época não tinha árbitra mulher, mas eu não sei o que ele falava pros árbitros porque não existia tecnologia pra gente saber isso. Hoje existe uma exposição que a gente, através dessa exposição, a gente quer mudar a essência do jogo. Futebol também é isso. É guerra, é xingo, é um pouco... A gente tá querendo limpar demais. O exemplo pras criancinhas. Irmão, foda-se as criancinhas. Eu sou contra essa patrulha lacradora que a gente tem no futebol, mas é o que eu ponderei aqui. Ao mesmo tempo, pelo Neymar ser o Neymar, por a gente viver na época da autoexposição, as redes sociais são isso, o Instagram é uma rede social de autoexposição.
Cara, e o Veloso faz esse trampo pra lá também. Cara, eu acho meio problemático um jogador do quilate do Neymar, que leva uma legião de fãs, que influencia milhões de pessoas, falar nesse tom com uma árbitra. Por mais que ele seja competitivo, chiliquento, chato, etc e tal, é meio feio, mano. É meio feio, não tem como tirar o peso. Se a gente não vai ver, como diz a Ana Thaís Matos, a gente não vai ver mais o futebol sem a presença das mulheres. As mulheres estarão lá contando as histórias, sejam narrando, comentando, reportando e apitando também. Então, cara, é o mundo como ele é hoje. É arcar com as consequências desse mundo. Eu acho que é um pouco problemático ver o Neymar nesse tom com uma árbitra, mas eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais dura ali também, mas pelo jeito dela apitar, ela é uma árbitra que ignora esse tipo de situação dentro de campo. Ela é muito, tipo, apitou e foda-se o que vocês estão falando aqui, eu não tô ouvindo, tá ligado? Ela não tem esse comportamento de punir os jogadores com cartão por conta de comportamento, assim. Eu, particularmente, não me lembro de ver a Edna nesse aspecto, assim, de punir com cartão quem fica xingando ela, quem fica reclamando toda hora. Ela apita e já era. Tem os superchats aqui, o William Santos falou aqui, ó, o Neymar não vai jogar por uma questão de saúde. Um cara que tem 2 lesões no joelho não pode jogar em gramado sintético. Dessa vez está tudo certo. E o Pedro Artoni falou, qual a surpresa? Neymar nunca joga em dia de aniversário de quem ele ama. Ainda mais aniversário de 112 anos. Grande Ney, tamo junto. Estará na audiência, né? Com certeza. Aí o Darlan falou aqui, Felipe, ó. O Rodolfo critica todo mundo. É um lacrador, mas o Neymar, ele passa pano. Acho que esse cara conheceu o Futeboteco dia 23 de agosto. Seja bem-vindo aqui, Darlan. Seja bem-vindo aqui ao Futeboteco. Eu acho que você não está muito acompanhando o nosso conteúdo dos últimos anos. Ontem eu fui cumprimentado na mesa lá da X-Sports como um grande fã do Neymar, óbvio, em tom de ironia, né? Porque não existe alguém que cobre o Santos que seja mais crítico ao Neymar que eu. Isso é reconhecido. Tanto que fui chamado para participar do último trabalho do Bruno Formiga na TNT. Bruno Formiga rebate haters do Neymar. E eu fui convidado para me comportar dessa forma. Obviamente recusei, porque eu não sou hater de ninguém, mas assim sou enxergado por muita gente. Então, acho que não costumo passar pano, cara. É só uma questão de opinião. Pode ser o Neymar, pode ser qualquer outro. Acho que esse tipo de atitude tem que ser punido no campo. Agora, se utilizar de um vídeo de entretenimento seletivo para usar isso num tribunal, aí a gente desce ainda mais um nível de credibilidade do Campeonato Brasileiro. Isso é um ponto que eu concordo também, porque o STJD, todo o campeonato, pode pegar aí, todos os campeonatos, o STJD ele começa a aparecer nessa época do ano, quando o Campeonato Brasileiro está se definindo, os times protagonistas ali, os times para não cair uma luta em cima e embaixo. Daqui a pouco ele começa, punir um, punir outro, mando de campo. Cara, sempre assim, cara. E são uns critérios absurdos. É o que eu falei lá quando foi com o Abel. Usar videozinho de dublador na internet pra punir, você abre um precedente muito perigoso. Muito perigoso. Se isso vira mania, então, cara, tem que... Daqui a pouco vão proibir o rapaz de fazer o trabalho dele aí. O Veloso, o Gustavo Machado. Que acho que o trabalho deles, o intuito não era esse, né? Servir como prova. Não, e o pior é esses caras serem alvos de fã de jogador, né? Então, a culpa, de repente, virou do Veloso pra esses retardados, esses fãs do Neymar. Essa é a verdade, irmão. A culpa, se o Neymar for punido, é desse órgão cretino que é o STJD, cara. Não é os rapazes fazendo o trabalho honesto deles. Então, assim, vai reclamar com o tribunal e não com os meninos que estão fazendo o trabalho, pelo amor de Deus. O tribunal, ele não se preocupa, a impressão que eu tenho é que o STJD, ele funciona de acordo com a demanda, assim. Ele é a ordem do dia. Ele precisa ser provocado, é igual o STF, ele precisa ser provocado, ele precisa ser... O Augusto de Arruda Botelho falou aqui, o STF ele é um órgão que funciona à base da provocação, assim, a denúncia vem e eles precisam julgar. Nesse caso,
alguém chegou lá e provocou o STJD com relação a isso. O cara que ia apresentar essa denúncia, pô, o cara tá completamente desconectado da realidade, né? Mas enfim.